de Campinas que estão conosco esta noite. Queridos, graças a Deus. É um prazer estar com vocês de novo. Esse aniversário de Eurício, 34 anos, não é 34 dias. Deus tem abençoado, Deus tem multiplicado esse rebanho. Essa canção fala que Ele chamou nós para fazer discípulo. E para segui-lo é preciso ter disposição. Amém? Senhor Jesus Cristo,
Pela graça de Deus, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja, e tudo isto debaixo da orientação do Senhor nosso Deus. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, nos diz o seguinte, o próprio Deus falando por Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós somos o que somos, temos o que temos, porque vivemos debaixo da graça do Senhor nosso Deus. E esta igreja, os irmãos que são membros dela, e você que aqui está conosco, tem sido sustentada pela graça do Senhor nosso Deus. E desde quando os trabalhos aqui começaram, há um grupo de pessoas que toda terça-feira se reúne para orar ao Senhor, para interceder. E o Senhor tem sustentado a nossa caminhada, tem sustentado a vida da nossa igreja, através das nossas orações. E Deus usa o profeta Jeremias para dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como homens, como mulheres, servos e servas do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. E como igreja grata a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, nós vamos fazer isto neste momento, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor. E eu vou pedir para você se juntar com os irmãos que estão aí do seu lado, no banco, com você, sua família, seus amigos, seus convidados. Esteja orando uns pelos outros, colocando a vida de cada um nas mãos do Senhor. A oração nos sustenta, nos fortalece. A oração é o motivo pelo qual nos faz caminhar, apesar dos desafios que a vida impõe a cada um de nós. Nós vamos orar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Buscar de todo o coração, com toda a liberdade que o Espírito Santo te dá nesta hora. Você pode se juntar como irmãos na fé, interceder, buscar a presença do Senhor nosso Deus. Oremos. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar hoje aqui nesse aniversário da igreja, de 34 anos, Pai. O Senhor sabe de tudo que os irmãos passaram e também de tudo que eles almejam da agora para frente. Pai, eles também sabem que o Senhor tem crescido esse rebanho grandemente. Tem abençoado grandemente cada vida que entraram durante esses 34 anos por essas portas e prosperado todos eles, Pai. Agora, Senhor, continua com o teu povo, continua guardando, abençoando e aumentando a cada dia mais, Senhor. Porque, Senhor, é o pedido, o desejo de todos eles, ó Pai, de todos nós que estamos aqui nesta noite, porque nós precisamos e queremos, Senhor, a tua companhia. Queremos, Senhor, a tua direção para tudo que vamos fazer e que possamos ganhar almas, que essa igreja pode ganhar mais almas para ti, Senhor, e atingir, alcançar essa cidade, Pai. Que seja um referencial neste lugar, que aqueles que estiverem aflitos, tristes, que venham, Senhor, encontrar abrigo nesta casa, que é a casa do Senhor. Pai, toma o pastor na tua mão, Senhor. Toma, Senhor, os obreiros, irmãos, essa casa nas tuas mãos. E dê a cada um, Senhor, a habilidade, Senhor, de falar do teu evangelho. Pai, é que eu te peço nesta noite. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Essa canção, ela fala que nós viemos aqui para adorar um rei que ele não habita em palácio feito por mão de homem. É o único rei que nós reverenciamos. Por isso viemos aqui para dizer que ele é grande, que ele é santo, que ele é tudo o que nós pensamos e mais um pouco. Amém?
nosso rei. Ele cumprirá o que nos prometeu. Tuas bênçãos vai derramar. Contemplamos tua face e a tua glória. Cantamos, louvamos o teu nome. Queremos sim ver o teu poder. Vamos harmonizar, cantar e bradar. Venha adorar. Reunimos todos aqui para louvar. Venha adorar, a louvar o nosso rei. Ele cumprirá o que nos prometeu. Vamos harmonizar, cantar e bradar. Venha adorar. Reunimos todos aqui para louvar. Venha adorar, a louvar o nosso rei. Ele cumprirá o que nos prometeu. Tuas bênçãos vai derramar. Contemplamos tua face e a tua glória. Cantamos, louvamos o teu nome. Queremos sim ver o teu poder. Sim, vamos sim. Vamos cantar. Sim, vamos sim. Vamos adorar. Sim, vamos sim. Vamos louvar. Sim, vamos sim. Vamos bradar. Sim, vamos sim cantar e bradar. Vamos todos juntos harmonizar. Sim, vamos sim. Sim, vamos sim. Sim, vamos sim. Vamos sim. Vamos sim. Amém? Essa outra canção, ela fala que Deus está do seu lado. Quando eu fiz essa letra, nós tínhamos chegado para o estado de São Paulo e a situação não era das boas. E aí, essa letra veio na minha mente e saiu essa canção que você vai ouvir agora. Amém? Deus está do seu lado. Silêncio, não fique triste, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, não fique triste, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, não fique triste, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, não fique triste, não chores mais. Jesus Cristo, sim, caminha com você. Deus está do seu lado.
fique assim, não chores mais. Mas Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fique assim, não chores mais. Eu me lembro quando você pediu socorro ao Senhor. Ele disse: filho, atendo o teu clamor. Tenhas fé e me exalte, porque eu velo por ti. Na tua dor estou contigo, eu sou teu Deus. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, fica assim, não chores mais. Mas Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Conta pra Jesus. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Amém. Glória a Deus. Gratos a Deus que está do nosso lado, que tem cuidado das nossas vidas, nós caminhamos e podemos louvar ao Senhor. Nós vamos fazer isso nesta hora. Nós vamos nos colocar em pé, o Ministério de Louvor vem à frente. Enquanto isso, como membros desta igreja, nós temos alegria em recebê-lo. E você que está recebendo um convidado nesta noite, como membro dessa igreja, dê um abraço, dê um sorriso, deseje-lhe a paz do Senhor. Em pé, saudemos-nos uns aos outros, enquanto a equipe de louvor vem à frente. Coloquemos-nos em pé, gratos a Deus por esta comunhão que temos. Saudemos-nos uns aos outros em nome de Jesus. Uma alegria muito grande estar participando disso, né? Que Deus tenha nos presenteado com tanta qualidade vocal e música boa que Deus tem trazido aos nossos ouvidos para nos abençoar. E eu sei que você também tem muitos motivos para louvar a Deus, por essa igreja, por estar aqui e pelas bênçãos derramadas. Por isso eu te convido a exaltar o nome do Senhor. Nós vamos declarar que Ele é exaltado, para sempre exaltado, o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Exaltado no céu.
eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Rei exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Isaías 49:16 diz: eis que você está gravado na palma das minhas mãos, e os teus muros de continuamente estão diante de mim. É uma realidade que nós temos vivido aqui, quem conhece a história dessa igreja. E por isso nós podemos dizer que por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, nós te agradecemos, Senhor. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
lá no céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham viver o seu peito, firme sempre até morrer. E após sejamos a Jesus leais, e a seu real pendão. Os que na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham viver o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. A igreja pode sentar-se. Este é o momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Temos o recado do Senhor a nós nesta noite de festa, de gratidão e louvor ao nome do Senhor. E o servo de Deus escolhido para trazer a mensagem nesta noite já é conhecido da nossa igreja, é o pastor Luiz. Faz parte da história desta igreja, tem estado conosco em momentos especiais, já esteve conosco em acampamento dos jovens e adolescentes desta igreja. Eu quero convidá-lo para que venha à frente, pastor Luiz, e também o pastor Geraldo, que estará orando pelo pastor Luiz por este momento. O pastor Geraldo, que é pastor aqui da nossa igreja, estará orando. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Luiz, por estar conosco nesta ocasião. A Marina, esposa do pastor Luiz, Natan e Miriam, são os filhos do pastor Luiz, e a dona Madalena, que é sogra do pastor Luiz. Pastor Luiz é pastor da Igreja Batista na cidade de Bebedouro, aqui no estado de São Paulo. A nossa gratidão a Deus pela sua vida, ministério e família. Mesmo assentados, nós vamos orar com o pastor Geraldo pela vida do pastor Luiz, por este momento em que ouviremos a palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer por essa oportunidade que nos concede na noite desse dia. Queremos te louvar, ó Pai, por todos que adentrou este santuário. Mas agora, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo possa agir livremente no meio do teu povo neste lugar, nesta noite. Que ao sair daqui, depois dos cânticos, depois das orações, de ouvir a tua palavra, vamos sair daqui melhor do que quando entramos. E para isso pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente neste lugar. E que possa tomar o teu servo, ao entregar a tua palavra, toca os nossos corações. E dá a ele tudo que for necessário para ministrar nesta noite, neste lugar. E nós te daremos a honra e a glória por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. E o teu povo diz amém. Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. De fato, é um prazer muito grande estar com os irmãos. E desde que minha irmã se casou, isso já há 15 anos, 14 anos, eu vim visitá-la aqui em Limeira. E o pastor Geraldo nos confiou o púlpito desta igreja. E desde então temos estado aqui com os irmãos e é muito gostoso mesmo poder compartilhar a palavra de Deus. E nesta data tão especial, 34 anos de vida, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 16, um texto que é bastante conhecido e um texto que vai nos ajudar a pensar um pouquinho numa igreja que faz aniversário sobre uma coisa que eu julgo a visão correta de ser igreja. Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13.
assentados como os irmãos estão, gostaria que acompanhassem a leitura de alguns Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que porventura esteja sem, para que todos juntos possamos acompanhar a palavra de Deus. Diz assim o texto, a partir do verso de número 13 de Mateus 16. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? O que eu quero pensar com os irmãos nesta noite é sobre a visão de ser igreja. Quase sempre nós líderes, e também vocês que fazem parte da igreja, nós que somos igreja, e é bom lembrar que igreja não é prédio, igreja não é uma organização, ela também é isso, mas acima de tudo, igreja somos nós, igreja é você, você é a igreja. A igreja do Jardim Europa, o prédio dela, digamos assim, está aqui. Mas durante a semana ela está espalhada por várias partes. Então, igreja é você. E quando eu citar a igreja, é você. Não é esse prédio, não são os 34 anos, mas é o tempo que você está caminhando com Cristo, é você com Cristo. Mas normalmente se fala em modelos de igreja. Normalmente é sugerido, olha, se você aplicar isso na sua igreja vai crescer, e é assim que a igreja deve ser, e nós sempre estamos lidando com modelos. Mas quando eu olho para esse texto e vejo Jesus conversando com os seus discípulos, e o questionamento que ele levanta, a gente começa a perceber que há aqui alguns indícios do que significa ter uma visão correta de ser igreja. Quando Mateus escreveu, ele escreveu para judeus. Ele também era judeu e ele escreve para judeus. E quando ele escreve para estes judeus, o propósito dele era apresentar Jesus como rei, o Messias. E então ele vai usando durante todo o seu escrito alguns discursos e vai apresentando, mostrando Jesus. Porque os discípulos, na verdade os judeus, tinham alguns questionamentos. E o Messias não vem? E se o Messias já veio, por que o reino não foi implantado ainda? Então, o reino também é uma coisa que Mateus fala no livro dele. Então, tenta lembrar disso. Quando Mateus escreve, ele apresenta Jesus como rei e fala também do reino. E é neste ambiente que ele está agora conversando com os discípulos, buscando preparar os discípulos, Jesus buscando preparar os discípulos para momentos difíceis que eles passariam. Jesus sofreria oposição. Os judeus, ao saberem que Jesus se dizia o Messias, não acreditaram. Perseguiram a ele e o crucificaram. Consequentemente, quem andava com Jesus também sofreria perseguições. E buscando preparar os seus discípulos para estes momentos, esses tempos difíceis, Jesus então começa a conversar com eles. E é neste contexto em que ele levanta esse questionamento: quem sou eu, ou quem diz o povo que eu sou? Que ele cita uma palavrinha que nenhum outro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, não citam. Somente Mateus cita a expressão ou a palavra igreja, que é quando ele diz: sobre a minha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os demais não citam. Mateus é o único que cita. E quando ele faz esse questionamento, os discípulos então respondem: olha, o pessoal realmente tem opiniões a seu respeito. Uns dizem que é João Batista. E na verdade o coração do judeu
via João Batista como alguém de sabedoria, filho da sabedoria. Então Jesus era sábio, mas nós sabemos que Jesus era bem mais sábio, infinitamente mais sábio do que João Batista. Os judeus queriam alguém como João Batista. Jesus lembrava, mas não era João Batista. Nós sabemos pelas Escrituras que ele está acima de João Batista. Olha, mas também estão dizendo que o Senhor é Elias. Elias era homem de oração. Elias era homem que realizava obras maravilhosas e lutou contra tudo aquilo que se levantava contra Deus. Nós lembramos do Antigo Testamento e vemos Elias ali brigando, batalhando e literalmente derramando o sangue dos outros para impor e colocar o nome de Deus, o nome de Iavé, o nome de Javé, o nome do Senhor em destaque. Mas Jesus é mais que Elias. Não foi pelo sangue dos outros que Jesus conquistou a nossa salvação, foi pelo próprio sangue dele. Elias foi importante, João Batista foi importante, mas Jesus está acima deles. Mas olha, além destes, eles também estão dizendo que o Senhor é Jeremias. E para quem conhece um pouquinho a história de Jeremias, sabe que Jeremias é exemplo de paciência. Jeremias é exemplo de persistência. Aguentou muito sofrimento, mas Jesus aguentou muito mais. E eles disseram, olha, mas tem outros profetas que eles citam também. E quando eles começam a falar isso, fica muito claro que independente de quem eles citassem, Jesus é maior. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Jesus, ele não detalha, nem se volta para os discípulos para explicar. Ah, João Batista, eu sou maior do que ele. Ah, Elias, eu sou maior do que ele. Não. Parece, dá a impressão que Jesus não se preocupa com a resposta do que os outros acham. Sabe qual é a preocupação de Jesus? Saber o que aqueles que andavam com ele pensavam a respeito dele. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus rapidamente diz, acertou, é isso mesmo. Você é bem-aventurado. E sabe por quê? Você não falou isso da sua cabeça. Não foi ninguém que te contou, não foi carne nem sangue, mas o Espírito é quem revela isso para você. E nisto, ele apresenta então para estes homens aquilo que era o propósito dele. Olha, então, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra que é Jesus, esta rocha. A igreja então vai ser edificada e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Baseado nessa história que a gente tem aqui, eu quero apresentar algumas coisas nesta noite, do que parece que Jesus nos mostra, que é a visão de ser igreja. E eu tenho observado pelas Escrituras que quando nós atentarmos para isto, nós vamos ser uma igreja verdadeira. Uma igreja que vai impactar essa cidade. Uma igreja que vai impactar os lugares por onde nós passamos. E a visão correta de ser igreja só tem aquele que entende quem é Jesus. Primeira coisa é isso. Para sermos ou termos a visão correta do que é ser igreja, a gente tem que ter a visão correta de quem é Jesus. Quem é Jesus? O problema dessa questão para os nossos dias é que os cristãos, de um modo geral, existem as exceções, mas de um modo geral, conhecem o Jesus da mídia, mas não o Jesus da Bíblia. O que é uma diferença muito grande. Nós hoje conhecemos o Jesus que a mídia mostra, que alguns apresentam e todo mundo acredita. É o Jesus que eu posso falar com ele não como um Deus soberano, mas como um servo, um empregado. Oh, Deus, eu quero, o Senhor manda, é agora que eu preciso. Estávamos num culto recentemente e no finalzinho do culto estava sendo uma bênção o culto e alguém foi orar no final e ele exigia de Deus uma bênção para uma determinada situação e ele dizia para Deus, olha, e eu quero agora. Jesus da mídia é aquele com quem nós falamos como se fôssemos iguais.
Senão, às vezes nós falamos até de cima para baixo. Eu tenho direito, eu sou filho do rei, você tem que fazer, eu não aceito. E nós então começamos a viver Jesus como a mídia ensina e não como a Bíblia revela. Pedro falou que ele era o Cristo, isto é, o ungido. Ele era o Messias. E isso tinha um valor muito grande. Conversar com um judeu e falar sobre unção, ele já voltava somente lá para o Antigo Testamento. Todos os reis eram ungidos. Lembra da unção de Davi? Vai lá e lançava óleo sobre... Então falar, ele é ungido, isso é rei. É escalão alto. Só que Pedro apresenta mais coisas. Ele é o Cristo, ele é o ungido e ele é o quê? O filho de quem? De Deus. Os outros, João Batista, Elias, os demais profetas foram enviados pelo Senhor, mas o Filho de Deus é só o ungido, é o Jesus. E ele diz na sua resposta que esse Deus não é qualquer Deus, mas é o Deus vivo, que naquela época tudo quanto é coisa era Deus. Estrela era Deus, assim como hoje. Um pedaço de pau era Deus. Um governante era tido como Deus. Por isso que a gente lê a Bíblia e começa a observar as coisas que eles faziam e exigiam. Você lê o livro de Daniel e o rei dá um decreto que todos deveriam fazer suas petições, não mais a outro Deus, a não ser para o rei. Mas para nós, quem é Jesus? Ele realmente é esse Deus. No meio cristão, nós vamos rapidamente dizer, não, Jesus é isso que Pedro afirmou mesmo. Mas quando o teu cheque está para cair, quando vai haver corte na empresa, quando você tem um exame para abrir, quando você tem uma situação para resolver, quem é Jesus para você nessa hora? Às vezes vale mais um telefonema para um amigo que pode resolver o teu problema do que um joelho dobrado falando com esse Deus, com Jesus. No passado, nós pais, quando os filhos saíam, nós dávamos as orientações e orávamos pedindo para Deus guardá-los. Hoje os filhos saem, a gente ainda dá algumas orientações e de hora em hora faz o quê? Ora ou liga? Eu ligo. Filho, onde você está? E quem tem um pouco mais de tecnologia já tem até um mecanismo que vê um pontinho lá no computador, lá no mapa, onde o filho está. E às vezes essas coisas são mais preciosas para nós do que Jesus. Semana passada, nossa família estávamos em passeio, e de repente meu celular tocou, e era da segurança, da vigilância lá da nossa casa, e eu não consegui falar com a pessoa do outro lado da linha. E aí ficou naquela dúvida, o que será que está acontecendo? E aí eu brinquei com a minha esposa, e de fato era uma verdade. Antes que essa firma de segurança existisse, Deus já era. Mas você concorda que a gente confia muito mais naqueles aparelhinhos que nós colocamos lá? Não estou dizendo que não é para colocar, mas nós confiamos mais naquilo. Quem é Jesus para nós? Não pode ser aquilo que temos aprendido hoje, com algumas pessoas que leem versículos selecionados e nos ensinam que você pode mandar em Jesus, ou que Jesus é aquele para quem você corre só quando precisa. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é o Filho de Deus, ou ungido, com quem nós precisamos ter um relacionamento, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós devemos andar com Ele em submissão, obediência, amor, gratidão, satisfação por aquilo que Ele é e faz nas nossas vidas. Quem é Jesus? E para conhecermos quem é Jesus, não tem outro caminho. Nós temos que nos voltar para as Escrituras, investir tempo na leitura da Bíblia, gostar de ler a Bíblia e ver ali aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ler a Bíblia como se fosse a primeira vez. Como dizia o meu professor, como se fosse uma carta de amor, e ali conhecendo Jesus,
aí sim teremos a visão correta do que significa ser igreja. Quando o apóstolo Paulo pregava, havia algumas pessoas, e eles moravam lá na cidade de Bereia, ouviam Paulo pregando, e quando chegavam em casa, iam conferir aquilo que foi dito. Eu fico imaginando, nós hoje conhecendo toda a história do apóstolo Paulo, um homem desse pregando, quase todos nós abaixaríamos a cabeça e diríamos, é isso mesmo, está certo. Mas aqueles irmãos lá iam conferir o que ele estava falando. Hoje em dia, meus irmãos, nós abaixamos a cabeça para muita coisa que ouvimos. E acreditamos nelas. Mas precisamos voltar para a Bíblia e descobrir quem é Jesus. Aí sim eu conseguirei ter a visão correta do que é ser igreja. Segunda coisa, a visão correta de ser igreja tem aquele que entende de quem é a igreja. Primeira coisa, eu preciso entender quem é Jesus. Segundo, eu preciso entender de quem é a igreja. Igreja sou eu pertenço a quem? A Jesus. O próprio texto, Mateus 16, verso 18, diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus, não é Pedro, a pedra é Jesus. Então ele iria edificar a igreja dele. A igreja dele. Se você continuar lendo o verso 18, você vai descobrir que Pedro vai receber funções importantes naquela igreja, naquele período. Ele vai ter função importante de liderança. Mas ele não podia esquecer que a igreja era de quem? Do Senhor. Você vai ter uma posição legal, mas a igreja é minha, diz Jesus. João 3:29 diz que a noiva pertence ao noivo. A noiva é a igreja. O noivo quem é? Cristo. Mas vocês vão concordar que nós nos sentimos donos da igreja? Você não se sente dono de você mesmo? Antes de chegar na organização, você não se sente dono de si mesmo? Você não decide, nós não decidimos as coisas, pedimos para Deus assinar aí embaixo. Nós fazemos e aí, não, Deus, olha, coloca a tua mão. Isso é sentir-se dono da igreja. A igreja é você. Então quem é dono de você? Cristo. Mas estamos tendo a visão errada porque nós estamos achando que nós somos donos de nós mesmos. O servo faz o quê? Busca agradar ao seu Senhor, não é? Mas no dia a dia, no seu dia a dia, trabalho, escola, igreja, serviço, né, comunidade cristã, você busca o quê? Agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Quantas vezes nós saímos depois de uma reunião e dizemos, nossa, as músicas que cantou hoje eu não gosto de nenhuma. Não gostei de nenhuma música. Nossa, ai, foi chato hoje. Você já percebeu que nós entramos nos templos na expectativa de sermos agradados? Mas o servo busca agradar a quem? O seu Senhor. A igreja que sou eu pertenço ao Senhor Jesus. Então eu tenho que fazer o quê? Agradar a Ele. As minhas decisões devem ser para me agradar ou agradar a Ele? Deveria ser para agradar a Ele, mas normalmente, e você não está sozinho nesse barco, a nossa luta é porque nós sempre queremos agradar a nós mesmos. Preocupamos-nos primeiro conosco, para depois pensar em dar alguma glória ou alegria a Ele. Mas quando a gente começa a perceber que a igreja pertence a Ele, passando para o âmbito da organização, nós, pastores, não vamos querer mandar na igreja. Nós, líderes, não vamos querer mandar na igreja, porque nós sabemos que a igreja não é nossa, a noiva pertence ao noivo. Nós somos amigos do noivo, conduzimos a igreja. Quando Deus me abençoa e me permite ter um dízimo generoso, que é capaz de pagar até o salário dos pastores, isso não significa que a igreja é minha, ela continua sendo do Senhor. Eu só fui abençoado para ter um dízimo generoso.
quando eu consigo fazer várias coisas, ser útil na comunidade, isso não significa que a igreja é minha. A visão correta de ser igreja passa por, primeiro, conhecer quem é Jesus. Segundo, saber de quem é a igreja não é minha. Eu não sou meu, eu não me pertenço. Eu vivo para a glória de Deus. E eu não posso correr atrás do prazer, do meu prazer. Eu tenho que correr atrás daquilo que faz o Senhor ficar feliz. E aí você pode confiar que Miqueias diz que ele tem prazer na misericórdia. Ele é pai, ele ama dar coisas e abençoar os seus filhos. Mas em primeiro lugar nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. Com o interesse de ver as demais coisas sendo acrescentadas? Não, eu busco porque eu sei que o que eu precisava, ele já me deu, que é a salvação. O restante é lucro. Se eu tenho casa aqui, é lucro. Se eu tenho um carro do ano, é lucro. Um hino no Cantor Cristão, o hinário que nós usamos, diz: bem pouco importa eu ir morar em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu para mim. Mas isto quando eu tenho consciência de quem é o dono da igreja. E isso começa na sua vida individualmente. E se transporta para a comunidade aqui. Você não manda na comunidade. Assim como você não manda na sua vida, ou não deveria mandar na sua vida. E as coisas às vezes estão tão mal, porque nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. E quando eu falo em rédeas, eu lembro de um ditado antigo que dizia que quem está na garupa do cavalo não pega nas rédeas. Quem pega nas rédeas é o cavaleiro. E o cavaleiro da sua vida é Jesus. Você está na garupa, não põe as mãos nas rédeas. Terceira e última coisa, para a gente ter uma visão correta de ser igreja, é preciso que nós também entendamos qual é a missão da igreja. Aí mesmo em Mateus 16, o verso 18 diz: e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a igreja, ou contra ela. Qual é a missão da igreja? E nesses modelos diversos que a gente vê de igreja, sempre nós somos incentivados a escrever a missão da igreja, e é legal, isso é importante, escreve. Mas uma coisa que já tem sido percebida é que a missão da igreja é participar da missão de Deus. Foi dito aqui, contando da história da igreja, que a primeira mensagem que foi pregada aqui foi sobre o que mesmo? Evangelismo. Sabe qual é a missão de Deus? A missão de Deus é destruir com a idolatria. Que a idolatria nada mais é do que o inimigo de Deus tentando puxar todo mundo para adorá-lo ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Isso começa desde o Gênesis. Quando Satanás fala com Eva, ela oferece aquele fruto e diz: não, pode comer, não tem problema nenhum, não. O Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Opa! Aí acendeu a luzinha lá, opa, nós vamos ser Deus. Isso vai ser bom. E aí começou esse negócio de idolatria, né? De uma certa maneira, com os seres humanos, chamativo foi isso. Opa, vamos lá. E eles comeram. E aí depois, mais à frente, a gente descobre, né, o próprio Senhor falando: olha, eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. O interessante é que neste tornar conhecido o bem e o mal, ou conhecermos, como nós não somos o Deus verdadeiro, a gente não sabe lidar com o mal. E é por isso que o mundo está desse jeito. O Deus verdadeiro conhece o bem e o mal, sabe lidar com o mal e rejeitá-lo totalmente. E Ele é o único Deus verdadeiro, santo. Nós conhecemos e nos lambuzamos do mal. E desde então a luta de Deus é contra a idolatria, é contra o mal. Qual é a missão da igreja? Lutar com Deus esta luta, que não é nossa, é de Deus. Não é aquela ideia de batalha espiritual que você vai como que se estivesse
que defender Deus. Não, nós não temos que defender Deus. Ele é o Deus verdadeiro, não precisa de defensores. Mas Ele convida você e a mim para participarmos desta luta. E esse verso, pelo menos quando eu era criança, eu ouvia muito. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E vários professores de EBD diziam, porque o inferno está atacando a igreja. E a igreja então vai aguentar firme. Mas de repente a gente descobre que a ideia é diferente. É a igreja cumprindo a missão de Deus, participando da missão de Deus, é que vai contra o inferno no sentido de ganhando vidas para vir para Jesus. E não é aquela ideia de entrar no inferno e pegar aquilo que o diabo me roubou, né? Até porque não sei se tem alguma coisa boa lá dentro do inferno para pegar de volta. Se tiver, vai estar tudo queimado também, não vai aproveitar nada. Então não tem como entrar lá e tirar alguma coisa boa. Não tem, esquece isso. Pelo menos biblicamente não parece ter. Mas lutar, pregar o evangelho, falar de Jesus, ir lá no teu trabalho, primeiramente, sendo um cristão verdadeiro. Lá no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, sendo um crente de verdade, que as pessoas possam olhar e falar, você tem alguma coisa diferente, eu preciso saber o que é. Passando pelo testemunho, você falando, compartilhando de Jesus. Olha, vem cá, posso falar alguns minutinhos sobre algo que tem acontecido comigo? E você compartilha de Jesus com ele. Podemos estudar a Bíblia juntos? Vai lá na minha casa, vamos nos encontrar na pracinha, na hora do almoço a gente fica lá no refeitório. Vamos estudar a Bíblia juntos? Convide-o para estar na casa de outros irmãos. E quando ele entender a mensagem, olha, nós temos uma comunidade que se reúne ali na rua Paraná, é isso mesmo? Paraná, ali na esquina, no Jardim Europa, vamos lá. E ele vem, começa a seguir Jesus. E quando ele começa a seguir Jesus, você diz para ele, olha, nós temos que participar da missão de Deus. E a missão de Deus é levar Jesus a todas as pessoas, para que eles abandonem a idolatria e venham para Jesus. É isso que nós temos que pensar como igreja. E a resposta de Pedro, a conversa de Jesus com ele, nos leva a estas impressões. Eu preciso saber quem é Jesus. E isso você não vai necessariamente concluir a sua investigação aqui. Porque ela é uma investigação que vai ter como base as Escrituras. E você vai ter que ler as Escrituras. Ler. Todos os dias. Para entender também que você não é dono de você, porque você é a igreja. E quem é o seu dono é Jesus. Você vai ter que ler as Escrituras. Quer ver uma coisa bem simples? Quando alguém faz alguma coisa de mal contra você e você fica magoado, o que você costuma fazer? Normalmente nasce em nós um sentimento muito negativo e a gente mantém aquele sentimento no nosso coração e dizemos muitas vezes, eu não perdoo aquela pessoa. Se ela quiser, ela vem falar comigo, porque eu não errei, ela que errou, ela tem que vir pedir perdão para mim. E nós ficamos ali duros e não cedemos. Mas aí você vai ler a Bíblia e você descobre que o teu dono diz, não interessa o que ele fez com você, perdoa. Se ele fizer de novo, perdoa. Não foi Pedro que perguntou? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus dá uma resposta que não é para a gente fazer conta, mas sabermos que independente de quantas vezes ele fizer, eu que sou o teu dono, estou dizendo, vai lá e perdoa. E quando você resiste em perdoar, sabe o que você está falando? Oh Deus, eu sei que tu és meu dono, mas eu vou pegar a rédea do cavalo agora, o senhor passa para a garupa, que eu vou conduzir um negócio aqui. E aí a gente dá com os burros na água e falamos, quando tudo dá errado, que é o diabo. Ah, o diabo está me perseguindo. Não, não é o diabo que está te perseguindo. É que você tomou o lugar de Deus na tua vida. Você precisa entender quem é o dono. Na igreja a mesma coisa. Na comunidade, quando você começa a querer mandar, as coisas dão errado. Deixa Deus conduzir. Terça-feira, vem orar. Está vendo algum problema? Não precisa comentar com os outros para eles orarem. Vem orar. Ora. Jejue.
Leia a Bíblia constantemente, você vai conhecer Jesus, como a Bíblia ensina que Ele realmente é. Você vai entender quem é o dono da igreja, e você vai entender como é que você deve participar da missão de Deus. Quanta idolatria existe neste mundo para ser derrubada, a começar por nós mesmos. Eu tenho ídolos, você tem ídolos na tua vida. E nós sabemos que ídolo não é somente uma imagem que foi construída por alguém. Ídolo é um trabalho. Às vezes você tem um trabalho tão estável que aquilo é o teu ídolo. Você tem uma esposa, um marido que caiu do céu, começa a ser o seu ídolo. Um filho, uma filha, é isso. Nós pastores às vezes temos um ministério que, puxa, começa a ser a menina dos meus olhos, e eu não largo aquilo por nada. Nós precisamos entender como faremos isto. Faremos isto conhecendo as Escrituras. E para conhecer as Escrituras, meu irmão, você precisa lê-la. E de maneira bem prática, reserve de 30 minutos a 1 hora do seu dia para ler a Bíblia. Acorde mais cedo, durma mais tarde, leia, pare para ler a Bíblia. Desafie-se a ler a Bíblia toda, não só para dizer, eu li 300 vezes a Bíblia. Não, para conhecer quem é Jesus, quem é o teu dono, e qual a missão, como participar da missão de Deus. Reserve tempo para você orar. Mas eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. Abra mão de coisas que você poderia estar fazendo para estar lendo a Bíblia. Mas não adianta você tomar banho, como nós fazíamos quando éramos crianças. Tomávamos banho, e assim que tomávamos banho, jantávamos e íamos brincar descalços na rua, de pique. Quem é dessa época, da minha época, sabe que nós fazíamos isso. O que adiantava aquele banho? Alguma coisa? Não. E como éramos malandros, quase sempre íamos dormir com os pés sujos. Você deve ler a Bíblia sim. Mas não adianta você ficar 1 hora lendo a Bíblia e depois ficar 3, 4 horas vendo uma série de mídias que existem hoje, como televisão, que normalmente não passa nada que é interessante. Ficar no Face falando mal da vida dos outros, ou então bisbilhotando a vida dos outros. Não é que não pode ter, você pode ter, não estou dizendo, você pode ter televisão, pode ter tudo isso. Mas eu estou tentando mostrar que às vezes eu já li a Bíblia hoje. Como um desencaro, já li, graças a Deus. Aí eu vou o resto do dia ficar no lixão. Não adianta. Leia e procure ficar com aquilo que você leu. Compartilhe com alguém aquilo que você leu. Compartilhe no Face aquilo que você leu das Escrituras. Comece a falar da Bíblia no Face para ver como você vai perder seguidores. Inclusive alguns irmãos. Nossa, bitolado agora, só fala disso. Comece a fazer isso. E você vai perceber, primeiro, quem é Jesus. Olha, Jesus é isso. Ele é o meu dono. E desde quando eu dei as rédeas da minha vida para Ele, as coisas têm mudado drasticamente. E o que eu ouço o pessoal falando de prosperidade, eu não estou experimentando isso não, porque eu estou experimentando coisa melhor, que é o que Jesus dá. E agora eu sei como participar da missão de Deus. Nesses 34 anos, a nossa oração é que cada um de nós aqui possamos entender quem é Jesus, a quem pertence a igreja e qual a missão da igreja. Ao fazermos isso, que possamos experimentar muito de Deus e jamais nos apartarmos dele, seguindo as Escrituras e tendo um íntimo relacionamento com Ele por meio da oração, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. E eu quero orar agora com vocês, sendo gratos a Deus por mais esse ano de vida dado à igreja e por esta oportunidade que tivemos de ouvir a palavra dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus e hoje somos chamados a reconhecer qual é o jeito certo de ser igreja. E para isso somos chamados a reconhecer quem é Jesus, a quem pertence a igreja e qual a missão da igreja.
Quem é Jesus nós descobriremos pela Bíblia. A quem pertence a igreja, pela Bíblia saberemos que é o Senhor Jesus. E como participar da tua missão, também é pela Bíblia que saberemos como participar. Obrigado pela vida desta igreja, por cada irmão que se reúne aqui em comunidade. Obrigado por esta igreja que semanalmente está espalhada por esta cidade, pela região, sendo sal e luz desta terra. Que aqueles que não têm sido possam desejar ser sal e luz, reconhecendo quem é Jesus, reconhecendo que o Senhor Jesus é o dono de suas vidas e que eles precisam participar da tua missão. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade e que o teu Santo Espírito conduza a cada coração a tua palavra. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Luciano. Amém. Somos gratos a Deus pela vida do pastor Luiz, pela palavra do Senhor que vem ao encontro de cada um de nós, que de fato possamos caminhar orientados pela palavra de Deus. Nós já estamos indo para o encerramento do nosso culto nesta noite. Antes, porém, gratos pela palavra que ouvimos, a um quarteto, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, que ensaiaram e vão louvar ao Senhor nesta hora, com uma canção especial para este momento. Depois nós estaremos orando e recebendo a bênção do Senhor. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sem ele eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. As margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, E no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém,
Jesus, Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, hosana ao Rei, hosana nas alturas, hosana pra sempre, pra sempre. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém, Jerusalém. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela tua vida. Muito obrigado por você ter vindo a esta casa de oração nesta noite. Muito obrigado por você ter se juntado a nós para este tempo de festa. Nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Luiz, pela vida de toda a sua família. Os irmãos do Quarteto Cetro a Capela, muito obrigado por terem estado conosco. Que a bênção de Deus repouse sobre a vida de cada um. Você, nosso convidado, nossa convidada, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por você ter vindo se alegrar a nós conosco nesta noite. Como é festa e aniversário, e presbiteriano vive comendo, se alegrando, agradecendo e jubilando a Deus, nós temos bolo de aniversário de 34 anos da igreja. Então, ao sairmos do templo, não saia por aquela porta que dá direto à rua. Vire aqui à esquerda, desça para o salão social e participemos de um momento gostoso de comunhão, de festa e de confraternização. Há um pedido do pessoal que organizou lá os comes e bebes, que o bolo está muito bonito e é para, a hora que a gente for descer, para se organizar por lá. O Donizete é o fotógrafo oficial, quer tirar uma foto, há espaço lá no salão, uma foto oficial desta data. Assim que os irmãos descerem, serão orientados para isso, tá? É para você, feito com muito carinho, com muita gratidão. Participe, não vá embora sem tomar um refrigerante, sem comer um pedaço de bolo, sem cumprimentar o irmão e a irmã, sem conversar uns com os outros. Tenhamos este momento de comunhão. Nós vamos orar ao Senhor e receber a bênção. Nós oramos no início com o presbítero Daniel, que foi um dos primeiros presbíteros, quando no 31 de janeiro de 81 essa igreja foi organizada. Agora eu quero convidar o seu Zezinho para que venha à frente. Seu Zezinho estará orando também. Seu Zezinho quer dar uma palavra de gratidão e orar. E o pastor Luiz, para que logo após a oração do seu Zezinho esteja impetrando a bênção de Deus sobre nós. Olha, o tempo está meio avançado, mas eu hoje, como comemorando os 34
ano de organização, eu comecei a pensar no tempo que ela foi congregação, né? Ela foi 11 anos de congregação, 11 com 34, 45, né? Então comecei a pensar nos irmãos que estavam aqui há 45 anos atrás, né? Então eu pensei que não podia deixar de chamar aqui os irmãos que estavam há 45 anos atrás, que ainda está aqui hoje, né? Com as graças de Deus, né? Eu quero chamar aqui na frente, o tempo está meio avançado, mas a noite é grande, né? Eu chamar aqui o Oswaldo Conte, que foi o diretor da congregação. E em seguida a Elza. A Elza pode vir cá na frente também. O Artino também. Nós estávamos aqui há 45 anos atrás, né? E o Abílio também. Ele não está, vou chamar o presbítero Nirto, que vem representar o Abílio aqui. Então, com as graças de Deus, há 45 anos atrás, estavam esses irmãos aqui. O trabalho foi começado aqui na casa da Elza, com o Natanael, né? Que hoje está na glória, né? Mas é aqui esses irmãos que há 45 anos atrás começou esse trabalho na casa da nossa irmã, né? Mas eu quero deixar aqui com a igreja os pastores que passou aqui também nesses 34 anos, né? Passou aqui esses 34 anos de organização, né? Aqui o primeiro, o pastor Sérgio Projeto, o pastor Jário, que ainda está vivo e está lá em Jundiaí, pastor Samuel Ladeira, pastor João Davi, pastor Rogério, pastor Ariosto, pastor Sérgio Projeto, de novo, pastor Reinaldo e pastor Sérgio. E por hoje aqui, por hoje aqui o pastor Luciano e o pastor Geraldo. O pastor Geraldo já vai caminhando para 20 anos, né? E aqui o pastor, 6 anos, né? Então, com as graças de Deus, nós alcançamos. Esse é os pastores que passou aqui nesses 10 anos. Está aqui os 2 pastores dando continuação na obra, né? Você vai me orar? Então, vamos ficar de pé, todos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Nós agradecemos, Senhor, por esses 34 anos de organização. Agradecemos pela vida dos pastores que já passou aqui, Senhor. Aqueles que ainda estão com vida, mas seja com eles, aonde esteja guardado debaixo do teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, tem alimentado, tem sustentado, mas continua com a tua graça, com a tua bênção, Senhor, sustentando a tua igreja, Senhor, sustentando a cada um de nós, Senhor, dando sabedoria e entendimento para nos levar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Mas continua sendo aqui com os 2 pastores, o pastor Geraldo, o pastor Luciano, que está aqui junto com nós, com a tua igreja, que eles possam ter saúde, vida e saúde, e sempre para trazer as mensagens para os nossos corações. Mas agradecemos, Senhor, também pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Nós te pedimos a tua graça sobre eles que não pôde vir. Onde eles estejam guardados debaixo do teu cuidado. Fica com a tua igreja, Senhor, dando a tua graça, a tua bênção.
Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre esta igreja, hoje e para todo o sempre. Amém. A igreja pode sentar-se.